Olá, estudantes! A aula de hoje é sobre a gravidade segundo Isaac Newton. A disciplina é História das Ciências Naturais. Eu sou a professora Sofia. Os objetivos da aula são compreender a gravidade segundo Newton, relacionar a inércia com a órbita da Lua, identificar as contribuições anteriores a Newton e relacionar esses conhecimentos com a construção histórica do conhecimento científico. A imagem que aparece aqui é de Isaac Newton, um inglês, que no século XVII, entre 1665 e 1667, ele estudava na Universidade de Cambridge, porém a Inglaterra foi assolada por uma praga e Newton foi estudar na fazenda de seus familiares, no interior da Inglaterra. Nessa época, realizou intensos estudos e consta dessa época, há relatos de Newton em que sim, ele viu a queda da maçã e por meio dela ele faz alguns conceitos relacionados, ele produz alguns conceitos relacionados à gravidade. Porém, eu queria problematizar isso com vocês, que essa imagem, da forma como é contada, dá a entender de que Newton, ao ver a maçã caindo, ele é como se ele tivesse recebido uma iluminação naquele momento e descrito todo o conceito, toda a comprovação da gravidade. Porém, como a gente viu em outras partes da nossa disciplina, a construção da ciência não é dessa forma. Não são feitas por iluminações ou gênios isolados. E sim, vimos que a ciência é uma construção socialmente feita, de modo colaborativo, historicamente situada, e sim, ela passa por determinadas revoluções. E a mudança de perspectiva para a física nessa época acabou sendo sim uma revolução no sentido de uma visão diferente para a explicação dessa relação entre os corpos que tem a ver com o conceito de gravidade. Então vamos lá saber sobre isso. A gente inicia sim trazendo o conceito de Aristóteles, porque a gente está falando de uma ciência que teve essa influência, teve a influência de outros povos também, mas o conceito de Aristóteles ele perdura durante muito tempo sobre o que é gravidade. Então é importante eu começar com ele, porque o Aristóteles, na Grécia Antiga, ele vai utilizar o termo gravidade para falar de corpos graves. E a ideia de corpo grave se remete a uma qualidade intrínseca àquele corpo. O corpo cai por conta de uma qualidade do corpo, não por alguma força. Porque o Aristóteles ele vai classificar o que existe em forma de elementos e ele vai dar características para esses elementos. Então, dividiu-se em água, para explicar a gravidade, tá? Água, terra, fogo e ar. Então, para o Aristóteles, os corpos graves, e que, portanto, tinha essa propriedade de gravidade, seria a água e a terra, e o ar e o fogo seriam corpos leves, e, portanto, eles ficariam para cima da terra, né? A terra seria mais grave, porque inclusive pertence ao próprio planeta. A água ficaria por cima da terra, mas também seria um corpo grave. Já o ar e o fogo ficaria acima da água. Então ele dividia esses elementos a partir dessas colocações no espaço e também, de novo, por uma propriedade do elemento. É por conta de uma propriedade que o elemento tinha e por isso esse corpo tendia a cair. E aí, por muito tempo, logicamente, esses conceitos foram passados por outras pessoas, mas eu quero agora chegar em Kepler, que foi um precursor da ideia, de uma ideia diferente de gravidade, porque ele propôs, então, uma força reguladora vinda do Sol para influenciar o movimento dos planetas. Mas, por outro lado, nós estamos falando de algo que é fora da Terra. Então, há essa contribuição do Kepler, mas ainda não houve essa mudança do porquê que as coisas caem aqui no planeta Terra, onde nós humanos estamos e onde vemos
as coisas caírem, inclusive maçãs. E aí, nós também temos a contribuição de René Descartes. O Descartes, gente, ele contribuiu para a construção do princípio de inércia. Uma ideia também vinda de Galileu Galilei e posteriormente consolidada por Newton. Qual foi a importância do conhecimento de Descartes para a ideia de gravidade de Newton? O Descartes, gente, ele mudou a ideia do movimento, não como uma transformação, mas sim como um estado da matéria. Porque antigamente entendia-se que o movimento ele era uma transformação entre o estado parado, vamos dizer assim. Porém, conforme foram tendo os estudos e também um método científico desenvolvido nessa época, percebeu-se que um corpo em movimento, para parar um corpo em movimento ou para iniciar um movimento em repouso, aplicaria-se forças. Ou seja, é tão difícil colocar um corpo em movimento quanto pará-lo. Então, o Descartes teve essa sacada e então mudou o conceito de movimento, não como transformação, mas sim como um estado. E como esse conceito de inércia, então, ajudou na construção de gravidade feita por Isaac Newton? O Newton, gente, ele parte da concepção, então, de inércia de Descartes, que estabelecia que um corpo em movimento tende a se manter em seu estado em linha reta, a menos que algo altere. Então, entendam isso, o corpo ele continua em movimento a partir de uma força inicial em linha reta, a menos que uma outra força altere essa trajetória. O Newton consolidou essa ideia ao definir a inércia como uma propriedade intrínseca da massa. No caso da inércia, tá? A inércia é uma propriedade intrínseca da massa, que oferece então a resistência a essa mudança de estado. Tá. E o que isso então tem a ver com a órbita da Lua, por exemplo? Como foi que o Newton fez a construção da explicação sobre a órbita da Lua com relação, trazendo então o conceito de inércia? Porque ele faz uma analogia da pedra na funda. Então, gente, funda seria esse instrumento aqui. Vamos pensar hoje em termos modernos e fáceis da gente poder fazer uma analogia com uma sacolinha plástica e uma pedra dentro. Então, imagine vocês, se vocês quiserem, inclusive, parar esse vídeo e fazer essa atividade. Você pega uma sacolinha plástica e coloca uma pedrinha dentro. Segura na alça dessa sacolinha e você gira essa sacolinha. O que vai acontecer? Essa pedrinha ela vai fazer um movimento circular ao redor da sua mão. E a pedra, ela faz esse movimento circular por conta que há uma força que faz ela ter esse movimento. Se essa força deixa de existir para manter o movimento circular, essa pedra, e aí tomem cuidado se vocês estiverem fazendo isso em casa, né? Se essa pedra romper a sacolinha, né? Se vocês forem fazer em um ambiente com segurança, vocês podem até deixar a sacolinha um pouco rasgadinha no fundo, para chegar o momento essa pedra escapar. E aí vocês reparem qual é a trajetória que a pedra teve. Então, se vocês repararem a trajetória da pedra, ela vai ser reta. Ela sai pela tangente. Então, Descartes demonstra que a pedra não só segue linha reta, ela não só segue linha reta porque a funda, ou seja, essa sacolinha, exerce uma força constante que obriga a pedra a seguir a trajetória curva. Então, essa relação entre Lua e gravidade acontece porque Newton percebeu que a Lua ela não cai sobre a Terra porque ela está em constante movimento ao redor do planeta. Ou seja, a Lua tende a seguir em linha reta, seguindo o princípio de inércia. Porém, a gravidade da Terra puxa continuamente. O resultado disso é a órbita. É como, gente, imagine vocês subindo em uma montanha muito alta e jogando uma pedra. Então, quando vocês jogarem a pedra, essa pedra ela tende a ser puxada pela força da gravidade. Mas vamos imaginar que vocês tiveram uma força tão grande assim que vocês conseguiram
jogar, não para ela cair muito próxima. Essa pedra ela foi para além do chão da Terra. E ela busca cair num chão, mas esse chão não existe. Então ela vai atraída. Ela não tem uma força suficiente para ir em linha reta, porque não venceu essa força de atração da Terra, não venceu a força da gravidade, mas ela continua tentando cair no movimento que a gente chama então de órbita, no caso terrestre, né? Então é como se a Lua, e essa pedrinha que eu dei de exemplo, estivesse permanentemente caindo em direção à Terra, mas nunca vai atingir a superfície, porque estará em órbita. Então entende a Lua como um projétil. Em algum momento ela é arremessada e ela fica nessa atração, buscando, entre aspas, o chão da Terra, mas que ele não vai existir, porque existe essa força da gravidade que atrai, impedindo que ela saia em linha reta, mas também essa Lua não acha o chão da Terra, tá? O Newton aplicou então essa lógica da Lua como projétil ao sistema Terra-Lua, e pela lei da inércia, a Lua deveria se afastar da Terra em linha reta. Se ela permanecia em órbita ao redor da Terra, era porque alguma força atuava como uma funda, ou seja, como uma sacolinha, puxando-a constantemente para o centro. E essa interpretação, gente, foi extremamente importante para a física. Então, nesse sentido, constrói-se o conceito de gravidade como um resultado de uma causa externa, mudando então o paradigma da ideia de gravidade como uma propriedade intrínseca do corpo, e sim como uma força que vai atuar sobre esse corpo. Essa reflexão permitiu a Newton concluir que a queda dos corpos na Terra, como no caso da famosa maçã, e o movimento da Lua no céu eram causadas pela mesma força. Com isso, a queda dos corpos deixou de ser vista como uma propriedade interna dos corpos, como Aristóteles defendia, e passou então a ser compreendida como um resultado de uma causa externa, o que ele chamou de força gravitacional. A importância histórica dessas ideias. A proposta de Newton, gente, foi marcante porque unificou fenômenos terrestres e celestes. Porque lembrem que Aristóteles ele separava então os elementos a partir do que ele considerava de propriedade intrínseca, e Kepler, gente, ele tinha utilizado um conceito próximo do conceito de Newton de gravidade, mas ele aplicava isso a planetas, né? Então faltava essa explicação para o fenômeno terrestre, estava essa separação. O fenômeno terrestre era explicado pelo Aristóteles, o celeste pelo Kepler. Então o Newton ele unifica esses fenômenos para uma mesma teoria. E a mesma física utilizada para explicar então a queda de um objeto, aqui como a maçã, passa a explicar também os movimentos dos corpos no espaço. Além disso, as ideias de Newton mostram que a ciência é construída historicamente, conforme já vimos em outras aulas, e Newton não trabalhou sozinho, e nem surgiu sua ideia do nada. Não foi uma iluminação que ele teve naquele momento. Foi muito estudo e contribuições também de outros pesquisadores, fazendo com que ele, inclusive, conseguisse superar alguns equívocos do passado. Ele dialogou com conhecimentos produzidos anteriormente, especialmente Kepler e Galileu, e isso nos ajuda a compreender a ciência como uma construção coletiva e histórica. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem. Essa é a minha referência. Até a próxima!